o mundo em geral está polarizado. Todo o mundo está polarizado. O Brasil não é diferente. E o problema é que a polarização entrou em meio da igreja. Então, vi em 2018 famílias pelearem por política, mas vi também a igreja pelear por política. E claro, isso tudo é a carga de meu coração, porque a igreja imadura como é, ela empieza a ser uma pelea em la carne. Se olvida que nossa luta não é contra a carne e a sangre. Isso que pesa meu coração bastante. E em 2018, eu tive um sonho cerca das eleições, assim. Eu sonhei, está correto dizer sonhei? Sonhei que dois homens, dois sombras, eles estavam peleando, disputando, em princípio com palavras, por um espaço, como se fora uma tenda. E eram dois lutadores, um mais viejo e um mais novo, com kimonos de colores distintas. Um com um color azul, tipo azul, outro amarillo. E os dois disputavam este lugar até que um desafiou o outro para um duelo. E foram elegir as armas. Eu via tudo aquilo. Foram elegir as armas para o duelo. Eu pensei, que vou elegir? Havia espada, havia revólver, pero eles elegiram um punhal chico. E eu pensei comigo, não vai ser bueno. Porque se é um revólver, termina o duelo. Mas dois lutadores com um punhal chico, não vai, como dizem os brasileiros, não vai prestar. Eu pensei comigo, vai ser terrível, vai ser sangue para todo lado. E não foi diferente. Começou a luta e eram golpes, mas não era mortal o golpe, mas foram sangrando. E eu sabia dentro de meu coração que o maior ia ganhar o menor, mas como ganhar se os dois estavam tão destruídos? E por fim, no final da luta, de verdade, o maior deu um golpe, e antes que o menor caíra, só para tu ver o grado da violência, ele conseguiu sacar o ojo do maior e aún cravou a punhal na corra e já estava sangue e caiu morto. E despertei assim, assustado, e pensei, meu Deus, que terrível, que isso? E vindo a meu coração assim, uma luta sem vencedor. Sem vencedor. Não há vencedor. Tu já viste alguma vez uma luta sem vencedor? E eu estava hospedado na casa de um pastor que está relacionado com Marcos e Mário, de Salvador, só que de outra cidade. E o irmão me pediu que hablara domingo. Era um sábado para domingo, antes das eleições de 2018. E eu despertei da madrugada orando, disse, o que é isso? Ele deu, é uma luta sem vencedor. Sem vencedor. Eu me quedei com esta palavra, mas fui à reunião e não conseguia me olvidar do sonho. E pensei, Senhor, que é isso? Hable comigo, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Quero ler contigo a palavra que Deus me falou naquele domingo temprano. Gálatas 5, 13. 13. Vosotros, hermanos, a liberdade fuistes llamados. Amém?
solamente que não uséis la liberdade como ocasião para a carne, sino servíos o quê? Por amor los unos a... que Pablo está dizendo? Pablo está dizendo que contra a libertinagem, a carnalidade, é uma palavra em português que não sei se há em castelhano, licenciosidade. El hombre legalista é por regras. El licencioso é no regras. Então, a carne vive esta dualidade. Ora, quer regra. Alguns lutam por regra e outros detestam regras. Não querem regras nunca. E aí vive esta dualidade. E Pablo está tentando mostrar a eles que só há uma arma contra a libertinagem, o legalismo e esta carnalidade, esta libertinagem, que é o amor. O amor sempre é a arma. O amor é todo. Ele diz que o amor, ele vai dizer, para não dar ocasião à carne, quando estamos livres, podemos abrir espaço para a carne. E como não abrimos espaço para a carne? Servindo por amor os irmãos uns a outros. Amém? Então devemos amar os irmãos uns a outros para não, em nossa carnalidade, herir o irmão. Porque nossa fé nos liberta, nosso amor nos frena, nos limita. Com minha fé, eu digo, eu puedo fazer, pero meu amor diz, mira a cena, não convém, não é bueno, não edifica. Guarda, Franco, cuida-te. Meu amor vai sempre frenar. Sempre frenar. Se tu fé, com tu fé, tu disse assim, eu puedo beber. Pelo tu amor, não convém beber. Isso que Paulo está dizendo. Serviu por amor los unos a los outros. Amém? Hablando a libertinagem, ao licencioso. Porque toda a lei, nesta sola palavra se cumpre. Agora vai falar a outros. Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Agora está falando a lei, a los legalistas, a los que gostam de regras. Ele está dizendo, a tu que gosta de regra, vou dizer uma coisa para ti. Toda a lei, nesta palavra se cumpre. Qual é? Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Agora, ponga atenção neste versículo 15. Porque se os mordeis e os comeis uns a outros, mirad que também não o destrujais uns a outros. Quando parei aqui, me sonho fez. Falei, misericórdia. Incluso eu hasta agradeci a Deus por não sonhar assim, não sonhar. Porque eu despertei e falei assim, que sonho pesado. Parece um pesadillo, parece uma película de terror. Não me gusta de película de terror. Há gente que gosta, né? Película de amor. Eu não me gusta. Isso não me gusta. Poucas películas me agradam. Esta parece uma película de obra. Senhor, tenha misericórdia de mim. Pero quando li esse texto, eu pensei, se Deus me mostrara alguém mordendo o outro, hasta devorar um ao outro, aí eu ia pensar que era uma película de terror mesmo. Mas misericórdia. Uma metáfora tão forte, mas verdadeira, irmãos. Eu, muitas vezes, pastoreando, principalmente matrimônios, eu dizia, vocês parecem perros e gatos.
Peleio, se muerde, se devoro, luto. Assim, gajeta. O tempo todo, um tentando mostrar que é mais forte que o outro, aí, e morde um no outro. Uma ilustração, é isso que Pablo está dizendo. Pablo está falando para a igreja, não está falando aos incrédulos. Ele está dizendo, se os mordeis e comeis uns a outros, que vai restar ao final? Que vai restar? É uma luta assim, vencedora. Nadie vence. E alguns matrimônios, quando terminam de conversar, a convicção que tenho é isso. Estão lutando uma luta que sai os dois perdedores. Não há vencedor, pô. E quando conseguem destruir o matrimônio, eu digo, conseguiram. Agora conseguiram destruir o matrimônio. Quem sai vencedor dessa luta? Quem sai? Responda, meus amados. Quem sai? Ou não me escuta bem? Quem sai? Nadie. Será que Pablo está usando uma analogia pesada? Está, mas necessária para que os irmãos compreendam o que é que a carne hace. Quando vivimos na carne, quando elegimos viver na carne, é assim que hacemos, mordemos uns a outros. E aí compreendi meu sonho. E compreendi que era justo o que estava vendo na igreja em aqueles dias. Hermanos mordendo uns a outros por política. Hermanos devorando, comendo uns a outros por política. E eu pensei, misericórdia, Senhor. Não há vencedor nesta luta. Solo a vergüenza. Porque a igreja deveria ser exemplo. Aunque todo o mundo está polarizado, a igreja deveria ser una. Por esse amor, pô. Mas sou livre. Mas não dá, não usa a liberdade para herir o outro. Somos servos por amor, pô. Mas tenho direito. Irmão, não podemos lutar por um tema de 4 anos, por um projeto de 4 anos e renunciar a um projeto de eternidade. Quantos anos se queda um presidente em Chile? 4 anos depois cambia. Nós somos uma família para a eternidade. Hasta tu casamento é temporal. Muitos botam o matrimônio e põem em jogo sua eternidade. Deveria pensar isso em nós outros, muito. Outro dia descia assim a los hermanos, em Cabo Frio empecé a decir isso. Irmão, há coisas que vocês fazem por ser sem a ajuda de Deus. Como assim? Eu sei que quando hablo assim, os olhos assim, se escandalizam comigo. Você quer escandalizar? Franco agora me escandalizou. Está dizendo que podemos fazer coisas sem Deus. Siga comigo, lendo. Digo, pois, andar en el Espírito e não satisfagais os desejos de la carne. Porque o desejo de la carne é contra ele e el del Espírito. Déjame hacerte uma pergunta. ¿Por que há esta luta del Espírito Santo contra nuestra carne? ¿Por que há esta luta? Qual é o plano de Deus? Donde Deus quer chegar lutando contra nossa carne? Eu estou perguntando porque muitas vezes leemos e não vemos. Ele responde. Ele vai dizer, diga comigo, para que não
hagáis lo que... olha que terrível, Roberto. O Espírito Santo luta contra Franco para que Franco não haga sua vontade. Como assim, pô? É assim. Muitos não conhecem a carne. Eu costumo dizer assim, diga comigo agora. Diga comigo assim, eu penso. Diga, penso. Diga, eu sinto. Diga, eu quero. Muito gosto, irmão. Esta é tu carne. Conoce agora? Tu carne é a soma de lo que tu pensa com lo que tu siente e aí tu queres. Tu conversa com um matrimônio, com alguém e sigue escutando quando os dois estão na carne e assim, não, que eu sinto assim, que eu sinto isso, eu não sinto isso, eu sinto. Habla 10 vezes sentimento. Ao fim, diz assim, por isso eu quero isso. Porque sente, quer. Ele outro diz, não, eu não penso isso. Não, eu não creio assim. Eu não penso assim. Eu tenho razão que é assim. Por isso quero assim. Claro. Está hecho. Tu vontade. Tu vontade é a suma de que tu pensa, de que tu sente. Aí, quero. Hablo a los pastores que pastoreiam matrimônios. Eu falo com eles, não se canse tentando mostrar, quando há uma peleia, um quer separar da mulher, está cansada da esposa, não quero mais. Digo, não se canse, irmão, tentando mostrar que a esposa é boa, ou que o marido é bom. Não se canse, não vai por este caminho, não. Vou dizer como hago. Ponga atenção, Carrasco, ponga atenção. O homem senta aí e começa a falar mal da esposa. Não, Franco, que minha esposa. Aí habla mal. Não, é verdade. Antigamente, eu ia dizer assim, mas mira, tua esposa também tem esta virtude, tem aquela virtude. Antigamente, mas cansava. Aí não habla. Bom, quando termina de falar, mas tu te olvidaste de outra coisa, mira, ela também hace assim, habla muito tua mulher. É verdade. Não te respeita tua mulher. Oh, é verdade. Eu agrego outros defeitos mais. Quer ver a desgraça? Não, pô. Termino, aí vou reproduzir uma última conversa que tive com o matrimônio que ele queria sair. Não dá mais, Franco, basta. Mas tá bom, falou, terminei, agreguei umas 3 coisas mais para ele. E ele, bom, íamos uma comida. Estávamos num lugar para comer. Terminei, agreguei 3 coisas mais a ele e depois comecei a andar com ele um caminho assim. Mas mira, se tua esposa estivesse acá com nós outros, ela também diria que tu eres, por exemplo, tu eres frouxo em português. Como se diz? Flojo. Não. Sim, tu és um plátano. Tu és um plátano, um banana. Macabeu? Se tua esposa estivesse aqui, diria que tu eres um homem sem atitude. Macabeu? Tu não é firme, tu é mole. Massa mole. Mas mira, para ti é muito fácil passar os encargos para ele, tomar a decisão. Quantas vezes conversamos sobre isso? Que para ti é conveniente que ela assuma a responsabilidade e põe uma carga muito grande sobre sua esposa. Quantas vezes já conversamos sobre isso? E quantas vezes conversamos sobre a educação de seu filho que tu não coopera nem um pouco? Que tu não sabe que a responsabilidade é tua e que tu la sobrecarrega e fui ponendo as coisas verdadeiras para ele. Não falei muito, falei assim umas
3 coisas importantes, e por fim digo, mas vamos pôr isso ao lado. Deixa-me hacerte uma pergunta. Quem eres tu, Senhor? Ele, Jesus. Eu falei, qual é a vontade de tu, Senhor? Jesus. Que nos separe, né? O que pensa tu? Não, Jesus não quer. Jesus não deseja que me separe. E quem vai ser tu? A vontade de Jesus ou tua vontade? Porque Ele é Espírito Santo. Quando eu estou dizendo que há coisas que tu não necessitas da ajuda de Deus, é por isso. Porque assim, quando tu queres fazer a vontade da carne, tu não ora pedindo ajuda a Deus. Vou ler aqui um pouquinho. Vê se tu concorda comigo. Versículo 19. Manifestas são as obras da carne que são adultério. Quando uno quer adulterar, pede a Deus em oração, Senhor, hoje eu quero adulterar, me cubre, ajuda-me. Ponga uma mulher delante de meus olhos. Ora assim? Alguém ora assim? Ora? Não, pô. Nadie pede ajuda a Deus para adulterar, para fornicar, para as imundícias. Hoje eu quero ver pornografia, Senhor, coopera comigo. Sim, isso. Não, pô. Não necessita de ajuda. Essa é uma inclinação da carne. A carne está inclinada a ser e hace sem ajuda de Deus, pô. Mas não para aqui, pô. Sigue falando. Luxúria, idolatria, hechicerias. Mas Franco, não sou hechiceiro, não. Inimistades. Alguém pede a Deus para... Eu quero hoje arreglar mais um inimigo para mim. E me leva, Senhor. Não. Que tal? E inimistade, às vezes, dentro de casa, dentro de seu próprio lar. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Divisões. Herejias. Invídias. Homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas. Enquanto a isto, os advierto, como já os he dicho antes, que os que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. Pergunto, alguém precisa da ajuda de Deus para fazer essas coisas? Alguém ora? Alguém vai pedir a Deus, se eu coopera, que eu quero abandonar minha esposa, eu quero inimistar com minha esposa, pleitos, oi, vamos ter pleitos em casa, iras. Não. Isso é da inclinação da carne. E que hace o Espírito Santo em nossa vida? O Espírito Santo luta para que não hacemos o que é de nossa vontade. Porque minha vontade é quebrar a cara. É tua vontade, mano, que é quebrar a cara do outro. Esta é tua vontade, não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que não nos mordamos uns a outros. Que não nos devoremos uns a outros. Estou falando da família, porque a igreja é uma reunião de família. Quem morde em casa, morde aqui também. Se tu morde tua esposa, tu vai me morder também, pô. Eu me quedo impactado quando veio alguém dizer, principalmente pastores, já vi pastores dizer isso, falar com a igreja, se falar com toda a igreja, eu perdi minha esposa por causa de ustedes. Eu vi um pastor dizer uma vez isso. Minha esposa está mal por causa de ustedes são culpados. Eu o chamei e disse, quem está tentando dizer? Não, que eu me dediquei a esta igreja, que eu amei esta igreja, me entreguei a esta igreja e deixei minha esposa, meus filhos para trás. Eles são culpados de estar assim. Amado,
Se tu não cuidou daquela que fazia sexo contigo, dava comida para ti, te deu filhos, tu crê mesmo que as ovelhas vão pensar que tu ama elas? Se tu não ama tua esposa, vai amar as ovelhas de Cristo? Quem pensa que podem ganhar assim? Enfim, a igreja é a suma de nossas famílias. Quando aceitamos morder, devorar, aqui chegamos. Um rato vamos nos morder em los grupos caseiros, em las reuniões de comunidades locais, em qualquer lugar, reunião general. Aí vamos nos morder também quando houver comunhão aí no pátio. Vamos seguindo, guardando envidia, pleitos, celos, iras, sim. E valorando estes sentimentos, valorando estas coisas, valorando, tomando decisões bajo destas carnalidades todas. Quantas pessoas, por celos, tomam decisões? Em la ira, decide coisas. Em la ira, airado decide coisas. Vai ser assim. Irado, pô. Quantas decisões com ira? Com contendas. Quantas divisões. Pero el fruto del Espíritu es, primeiro, amor. Não podia ser diferente, né? É amor, é paz, é alegria, gozo. Não poderia ser diferente. El fruto é resultado do Espírito. É o resultado do Espírito Santo em nós outros. Quantos podem dizer assim? Amém. Amém. La vida do Espírito Santo em nós outros. Aí sim tu oras. Por que oramos? Porque queremos mostrar amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Vamos querer mostrar e aí precisamos orar. Pedir ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu quero ser lleno de amor, amoroso. Eu quero estar lleno de gozo, mesmo com problemas. Eu quero ser alegre. Eu não quero aquela tristeza me... Eu quero, Senhor, estar lleno de paz, mesmo em meio às guerras de minha vida. Aí oramos. Eu sei que uno pode pensar assim, que vamos revelar isto solo. Eu quero que a gente veja Jesus em mim. Há um documentário em Prime Video, eu tenho recomendado a vários irmãos pastores, que mostra-me, não sei se em português está, em castelhano está a mesma coisa, mas deve ser Muéstrame el Padre. Mostra-me el Padre. É um documentário. Estava até falando com Felipe um pouquinho antes, dizendo, sabe, Felipe, seria tão bom poder passar aqui para os jovens. Seria bom passar para toda a igreja, passar esta película, este documentário para os jovens. Mostra-me el Padre. Show me the Father. Quando tu abre tu Bíblia em João, capítulo 1, versículo 14, que dijo que el verbo se hizo carne e habitou entre nós outros, lleno de graça e de verdade. É muito interessante porque, assim, Jesus vino a habitar entre os homens. O verbo de Deus. Não foi uma visitação de um dia. Não foi uma aparição no monte.
Los hombres en los días de Jesús no lo conocieron porque vieron Jesús no monte, de blanco, como várias teofanias do Antigo Testamento, onde tive uma manifestação de Deus, aparecimento aqui e allá. Não, Jesus vino morar aqui, nasceu aqui e andou aqui por mais de 30 anos com homens que, imagina a alegria, a bendição que foi ver Jesus. Outro dia perguntava a los irmãos assim, tu já imaginou se Jesus, por se acaso, não tivesse ido ao Padre? Como seria seguir Jesus hoje? Quem quer seguir Jesus? Onde está Jesus? Em Chile, vamos para Chile. A multidão chegando porque seria mais fácil para nós ver Jesus e seguir Jesus, escutá-lo, né? O que pensam vocês? Mas Jesus falou que não era mais fácil, não era bueno para nós. Ele que falou isso. Bueno para vosotros é que Jeová. Jeová envia a ustedes el Espírito Santo. Esse que luta contra a nossa carnalidade. Este que regenera nosso espírito e luta contra nossa carnalidade. Regenera nosso espírito e luta contra tudo isto que falamos aqui. Luta contra nossa vontade. Lo mejor para ustedes é que Jeová envia o Espírito Santo a vosotros. Eu me vaya. Isto é o melhor para vocês. Que para muitos dizem, seria bueno ter Jesus aqui, ver Jesus, seguir Jesus. Não, ele disse, não é este o plano perfeito. O plano perfeito é que eu venha habitar dentro de ti. Dentro de tu coração. Este é o plano perfeito. Tu lo crê ou não? Tu lo crê ou não? E Deus, em Jesus, isso é uma coisa assim maravilhosa. Deus em Jesus tornou visível o Deus invisível. O discípulo de Jesus, Felipe, queria ver Deus, o Padre, queria ver. Mostra-me, por isso eu me acordei do documentário, mostra-me o Padre. E Jesus disse, Felipe, está tanto tempo comigo, tanto tempo estamos juntos, e tu não has me conhecido aún. Quem me vê, vê. O Padre, mira, Jesus arreglou um tema de la invisibilidade do Padre. Leia comigo versículo 18 de Juan 1. O que está escrito aí, versículo 18? A Deus nadie lo ha visto jamás. A Deus nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a... Entonces, aquela generação foi muito bem-aventurada. Concordam ou não? Sim ou não? Concordam ou não? Uma geração muito bendecida. Quantos podem dizer amém? Viram Deus encarnado. Andaram com Deus, viram Deus encarnado. Onde tu quer chegar, Franco? Juan 1:18. Onde tu quer chegar? Eu quero chegar sim. Eu quero ir a Juan, mas não evangelho. A primeira carta de Juan. 1 Juan, capítulo 4 de Juan. Versículo 12. Mira que a primeira carta de Juan, versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Juan vai dizer assim, vai falar quase a mesma coisa. Juan vai dizer quase a mesma coisa. Alguns meses tenho repetido este versículo. Alguns meses, em várias mensagens, tenho repetido alguns meses. Penso que, em princípio, eu nem comecei a falar
Este texto aí me ha hablado mucho al corazón. Nadie ha visto jamás a Deus. Empezou igual. Se nos amamos unos, Deus permanece em... que Jesus está dizendo? Mira, amados, eu sempre orei a Deus e quis que minha vida manifestara a Deus. E sempre pensei que eu era suficiente para isso. Ou seja, se eu quero, não importa meus irmãos. Eu quero e pronto. Se eu quero, Deus pode fazer em minha vida. Pero, estes últimos anos, eu ando desesperado, porque eu empiezo a perceber que esta visibilidade de Deus não é possível por meio de homem. Solo é possível por meio de uma comunidade que se ama. Isso está de acordo com a oração de Jesus de Juan 17. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas da oração de Jesus? Juan 17, não? Se tu puedes volver a Juan 17, 1, Juan 17, 21, é verdade, não é 1. Juan 17, 21, a oração de Jesus já chegar a um ponto de dizer, para que todos sejam uno, como tu, Padre, em mim, e eu em ti, que também eles sejam uno em... Para quê? Para quê? Para que o mundo creia. Eu sempre pensei que se andasse por aí fazendo milagros, o mundo ia crer. Bom, o próprio Cristo hizo muitos milagros e muitos não creyeron nele. O próprio Senhor. Eu tinha uma ideia, irmãos, por ler livros de avivalistas. Eu creia que um homem lleno do Espírito Santo podia passar por aqui e a gente caía sem ele poder. Porque leía livros assim, diz, isso é que ser lleno do Espírito Santo, isso é que ser lleno do Espírito Santo. Esta era a minha percepção lendo livros, contando histórias de homens llenos do Espírito. Passava a gente, a multidão, hasta que um dia o Espírito Santo me chamou a atenção para alguns casos. O primeiro caso que vi foi de Estevão, lleno do Espírito Santo. A Bíblia diz, lleno do Espírito Santo. E lo que os homens faziam, caíam. Não caiu nada. Pegava a pedra e puf. Eu pensei, misericórdia, este homem estava lleno do Espírito Santo e a gente não o viu lleno do Espírito Santo. Nadie sentiu nada. Não choraram, não caíram, nada. Mataram ele. Rechaçaram com pedra. Um homem lleno do Espírito Santo, mas não parou. Quando vi isso, o Espírito Santo abriu tudo. Eu falei, e Jesus? Será que havia gente, uma pessoa mais llena do Espírito Santo que Jesus? E como era possível a gente se acercar, rechazar? Dijo Isaías que arrancava sua barba. Como acabava, tem que chegar pertinho. Parece que não chegou cerca suficiente para ser tocado por Deus. Não, amado, agarraram Jesus, deram combo nele. Não perceberam que estava lleno do Espírito Santo. Parece que nós criamos uma ideia mística. Bem, seja o que seja, João Bautista, lleno do Espírito Santo. Seja o que seja, eu vou dizer para vocês, a Bíblia diz
que se nós amamos de verdade, este amor é suficiente para tocar o mundo. E aí tenho um problema grande, grave. Não sei como resolver. Aunque me consagre a Deus solo, não resulta em nada. Necessito trabalhar para ver uma comunidade llena de amor de Deus. Uma igreja llena do Espírito Santo. Hermanos que amam os outros mesmo. Jesus já havia dito isso, como não vi antes. Juan 14, Jesus descendo, Juan 13 descendo lá. Novo mandamento vos dou, que os améis, se, é o versículo 34 o seguinte, se améis uns ao outro, todos saberão que são mis discípulos. Já estava claro, já estava dito. Nossa identidade não é a Bíblia, é o amor. Ele não diz, se levar a Bíblia abaixo de tus braços, todos saberão que são mis discípulos. Não. Se ama uns a outros. Claro que não estou falando, me referindo a amor humano, não é deste amor. Eu estou falando de um amor sobrenatural. Este amor que Jesus fala, ele é sobrenatural. Marido, ame sua esposa. Sobrenatural. Efésios 5, 25. Como Jesus amou a igreja e entregou sua vida por a igreja, ame também sua esposa. Sobrenatural. Este amor é sobrenatural, porque ele dá a vida por outro. Entrega a vida por outro. É sobrenatural. Não vemos um se consagrar por outro. Hasta queremos ver um se consagrar por si mesmo. A salvação é individual, irmão. Se consagre. Busca a Deus. Não buscamos pensando em outro, pensando em nós mesmos. Nós somos tão egoístas, a começar por mim, que quando eu penso em me consagrar, não penso em nós outros, eu penso em mim. Fui ensinado assim. É salvação individual, irmão. Busque a Deus, cresça. Mas necessito de mis irmãos. Necessito desta família. Somos um corpo. Necessito de corpo. Não sou suficiente solo. Não puedo nada solo, porque vai ser um dedo solo. Perdido por aí, um dedo solo. Não é como. Eu necessito estar no corpo de Cristo. E me relacionar, aunque tenha muitos problemas, aí vou experimentar com amor prático como arreglar os problemas, perdonando, sendo perdonado, humilhando sempre, servindo em amor, renunciando a minha liberdade para não herir tu vida, tu coração. Assim, necessitamos ser uma comunidade de discípulos de verdade. E Deus não tem plano B. Plano B. Se tudo falhar, eu tenho o plano B. Não há, amado. Pode elegir o melhor presidente para Chile. Não é o plano de Deus. Aunque seja bueno ter um presidente bueno, mas não arregla. O plano de Deus é haga discípulos de todas as nações. Este é o plano de Deus e não cambia. Passa os ciclos e não cambia. Porque discípulo se conhece por el amor. Se ameis uns a outros, todos saberão que sois mis discípulos. Não estou falando de um amor humano. Estou falando do amor sobrenatural do Senhor. Amém? O amor capaz de perdonar bajo de um grânulo. O amor que trabalha para diminuir a distância. O amor que estende as mãos a um que te heriu.
te heriram. Estende as mãos a uno que... Não, a uma pessoa que te heriu. A um. De a um de ainda não. A um que te há herido. Este aí. A um que te há herido. Estendo. Este amor é sobrenatural. Concordam comigo ou não? Aí tu diz, Franco, é impossível. Não é isso, pô. Leia Romanos 5,5. Abre tua Bíblia, Romanos 5,5. O que está escrito em Romanos 5,5? O que está escrito em tua Bíblia? Romanos 5,5. ¿Por qué que la esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? ¿A dónde? Em nosso coração, pô. Tu pensa que Deus não vai requerer nada de nós outros, derramando seu Espírito, seu amor em nós outros? Tu pode perguntar assim, Franco, o que Deus espera de mim ao derramar seu Espírito em meu coração? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sou tão débil. Eu sei como é isso. Sou mais que tu. Mas há uma coisa que podemos fazer. Primeira carta de Juan, eu termino aqui. Primeira carta de Juan, eu vou dizer termino, mas sempre tenho temor, porque aí posso falar um pouco mais. Versículo 16 vai dizer assim. Juan, primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Juan vai falar do amor, para variar. Mas ele vai explicar o amor. Ele vai apresentar o amor. E vai dizer assim, en esto, diga comigo, en esto, hemos conocido el amor. Como conhecemos o amor? Que Ele puso sua vida por... E que hacemos nós outros? Devemos fazer o que, amados? Poner nossas vidas por los... Está correto isso ou não? Correto? Como é isso em la prática? Como é na prática poner a vida por el hermano? Como é na prática? Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su... La pregunta de Juan, ¿cuál es? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué Juan está diciendo, hermanos? Está diciendo que Dios, el amor de Dios, no mora en un corazón cerrado. Por cualquier que sea la razón. Cuando uno cierra el corazón a otro, el amor se apaga. Yo creo que por eso que Pablo habló a los Efesios, a los Tesalonicenses, capítulo 5, no apaguei el Espírito Santo. Não apague. Como apagamos o Espírito Santo? Cerrando o coração, pô. É claro que nada... isso estava falando em dos dias em Buenos Aires. Esse é um tema que estava falando em Buenos Aires. Irmão, quem em buena consciência apaga o Espírito Santo? Quem? Qual de nós outros, em buena consciência, com sanidade mental, vai decidir apagar o Espírito Santo? Hoje vou apagar o Espírito Santo de minha vida. Conscientemente, em buena consciência, em sana consciência. Dizia assim, vou apagar. Quem vai fazer isso? Em sana consciência. Nadie, pô. Então, por que Pablo está dizendo não apaguem? Não somos loucos? Não somos egoístas. Loucos não somos, é outro problema nosso, egoísta.
E às vezes não percebo que cerro meu coração a Roberto e penso que está tudo bueno. Foi só um probleminha, só cerrei meu coração para ele porque é um homem fome demais. Aí, um problema antigo, mas amado, aí empieza meu problema. Por quê? Porque o Espírito Santo ama Roberto. Deixa-me perguntar uma coisa. Quem o Espírito Santo não ama? A quem o Espírito Santo não ama? A quem? A quem? Há alguém que o Espírito Santo não ama? Tu conhece? Ai? Não há. Então, é um problema para nós cerrar o coração para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Um pode perguntar assim, Franco, Juan está dizendo que se tu tens bem deste mundo, e aí vienes deste mundo e vê seu irmão ter necessidade e cerra contra ele seu coração. Como alguém pode cerrar o coração contra o irmão que tem necessidade? É possível isso? Sim ou não? Sim ou não? De várias maneiras. De várias maneiras. Eu cerrei o coração para um irmão sem perceber que estava cerrado. E foi muito interessante. Porque ao mesmo tempo que cerro o coração, eu oro a Deus, Senhor, me llena com tu Espírito, me llena com tu Espírito. Parece incoerente, né? Uma oração incoerente. O que pensa tu? Mas eu não sabia. O que estou dizendo a vocês agora, eu não sabia. Eu orava a Deus, e oro Senhor, me llena de tu Espírito, me llena, eu não sou em nada sem ti, me llena de tu Espírito, Senhor. E um dia, falando em sonhos, Deus habla comigo em sonhos, porque Deus habla a los viejitos em sonhos. Aunque eu era mais jovem nesse tempo. Mas já era viejo, assim como aquele irmão. Se acuerda daquele irmão que é viejo? Se acuerda? Era assim, um jovem viejo, assim, parecido com aquele irmão. E aí eu... Tá aí, né? Eu tive um sonho. Eu fui católico, apostólico romano. E isso, catecismo. Aqui é catecismo também. Primeira comunhão. Eu também isso lá, primeira comunhão. E aí, eu tive um sonho, volvi ao dia da minha primeira comunhão. Ao dia da primeira comunhão. Um ninho, vestido branco. Havia algo em meu braço, assim como uma faja, assim, em meu braço. Havia um de burro, branquinho, assim, com uma taça, uma paloma do Espírito Santo. La copa, la paloma, sim, e uma vela. E entrando com a vela e cantando uma canção. A canção traduzida seria assim: para mim, la lluvia en el techo é canções para ninar. Como essa canção? Para ser dormir. Para mim, chegou no telhado a cantiga de ninar. Para el pobre mi hermano, para ele, a lluvia fina vai entrando por seu barraco. Como seria barraco? Medio água. E hace lodo, barro en el piso. Como puedo ter um sonho tranquilo se en el dia que passou mis braços eu cruzei? O refrão era assim: como puedo ser feliz
si al pobre mi hermano yo cerré el corazón, mi amor yo recusé. Rechacei. Mi amor eu rechacei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? Sim, despertei do sonho. Primeira comunhão, Senhor, que isso? Volveu tanto atrás, que é isso? Mas eu sabia que Deus estava me falando. Sentei, porque não volvia dormir. Falei assim, Deus está me falando alguma coisa. O que passou? Porque me acordei de uma história recém que havia vivido. Um irmão que vivia cerca de nós, ele chegou em minha casa dizendo, Franco, a chuva caiu. Franco, a chuva foi forte à noite. É verdade, que chuva forte. Minha casa está llena de gotejas. Goteiras. 18 goteiras. Conto 18. Já pensou que é 18? Põe aí, hay que ter muitas olhas assim. Vamos de 18 goteiras. Imagina, 18. Contou 18. E eu falei com Denise, estávamos economizando para comprar um auto para Denise, porque Denise já estava manejando e levando nossos filhos à escola. E aí, eu me quedava de bus e Denise de auto, por causa de los niños. Às vezes, tinha que conciliar para um carro, dois manejando e levando niños para... Em suma, pensamos que já poderia economizar e ter um outro auto, e falei com Denise, Denise, vamos esperar um rato mais e vamos pôr um teto na casa, um telhado, como se chama? Um teto na casa do irmão, está com 18 goteiras. Ele disse, vamos. E aí eu invitei. Eu me acordei que a casa dele, irmão, em verdade, foi a igreja que grande parte construiu. Era vínculo de Modesto. Eu pensei, por que Modesto não pôs um teto? Terminaram, chegou quase o teto, pôs o que chamamos de laje. Como chama a laje? Uma concreto aí, uma louça, e não pus o teto, pô. Mas não importa, vou pôr o teto. E eu invitei a casa. Querido, queria dizer o seguinte, estava com Denise aqui conversando e decidimos cooperar contigo para pôr um teto em tua casa. Agora, mira, eu não tenho tempo para buscar aqui profissionais, ver preço. Tu vai atrás de tudo isso, tá bom? Eu vou entrar com a plata, tu vai arreglar tudo aí, tá? Ela, tá bueno, vou falar com minha esposa. Foi falar com a esposa. Sabe estes homens que vão falar com a esposa e quando volve outra criatura? Aqui não passa isso, Só passa em Brasil, essas coisas, tá bueno. Já vi que só passa em Brasil, não passa em Brasil. Só passa em Brasil. E ele envolveu outra criatura. E aí, vamos pôr o teto? Não, não. Estava falando com... falou o nome da santa. Estava falando com a santa fulana. E ela me explicou assim que, de verdade, nós outros queremos... Parece aquela história assim, tu invita o irmão para ir ver um futebol, ele responde assim, deixa-me saber com minha esposa se eu quero ir ou não quero. Estava mais ou menos assim, deixa-me falar com minha esposa para saber se eu quero ir ver Colo-Colo ganhar. Não quero saber se quero ou não quero. Mas minha esposa vai dizer se quero ou não quero. E aí, ele disse assim, e aí, conversando com minha esposa, decidimos que o melhor seria pôr um segundo piso aí, com churrasqueira, um quincho, lugar para comunhão com os irmãos. Irmãos,
Quando escutei aquilo, na hora cerrei meu coração. Falei, que soberbo, que cego, que carnal. Eu quero cooperar com ele, estou renunciando ao direito de minha esposa de ter um outro auto para cooperar. E vai falar de querer, como é que é a churrasqueira? Um quinto, com segundo piso, escada, só falta pôr assessor. Por ele não tinha plata nem sequer para construir a casa. Como pode, pô? Los olhos, muito menos, pô. Não, como pode, pô? Aí eu falei assim, vai em paz, irmão. Depois, lá. Então, quando tive o sonho, que pensei? Será? Será que Deus está me cobrando isso, me acordando do teto de minha irmã? Não é possível. E empecei uma oração assim, difícil. Falei, Senhor, não pode ser isso, Senhor. Senhor, não aceito. Já falou isso com Deus, não aceito. Já falou, Shelly, assim? Claro, né, Shelly? Senhor, não é possível, tu é testigo. Eu tentei cooperar com este irmão, mas meu coração é pessoa. Nossa, tu eres testigo. Eu amei este irmão, falei com ele, Senhor. Aí pensei a falar. Mas por fim, digo assim, Senhor, se eres tu falando comigo, abre a Bíblia. Se este sonho é tuyo, me dá um texto na Escritura. Aí, meio com sonho, meio desperto, porque um estava escuro. Aí me vindo assim, 1 João 3,17. Eu conheci ele 16 de cor, predicava de memória. De cor é de coração, cor. Interessante, de cor, de coração. Onde que diz que é de memória? Eu dizia, nisto conhecemos o amor e que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sabia? 16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo botou sua vida por nós e nós devemos botar a vida por nossos irmãos. Aleluia! E o 17? Não me acordava dele 17. 17. Aí saía, para não despertar Denise, que não é bueno despertar a esposa de madrugada. Não é sábio. Fui buscar a Bíblia. 17. Pero el que tiene bens neste mundo e vê a seu irmão ter necessidade e cierra su coração, como mora o amor de Deus en ele. Deus, de hecho, está falando comigo. Mas, Senhor, eu tentei ajudar este homem. O Espírito Santo hizo uma pergunta. Se fora hoje, eu entenderia melhor. Porque hoje tenho filhos adultos que são padres. E naquele momento eram chicos, adolescentes. Mas ele hizo uma pergunta assim: se fosse tu hijo, se fosse tu hijo, o que haria? Eu sei que haria. Chamaria meu hijo, querido, chame tua esposa. Vamos conversar com tua esposa. O que vocês estão falando não é sábio, não é humilde. Você não tinha plata para construir essa casa. E agora estamos dando a oportunidade de quitar com as goteiras. Esse é o melhor caminho, vamos bendecir tua vida. Conversaria assim, com segurança. Seguro que conversaria. E diria, se um dia Deus cambia a tua condição financeira,
quita o teto e hace o segundo piso, o terceiro piso, hace quantos pisos quiser. Por agora, tu não tem plata. O melhor é que Deus te ajude. Me esforçaria por ajudá-lo. Isso que eu haria. Mas que preferi economizar com o irmão soberbio e cerrar meu coração. E eu pensava que estava bem. De verdade pensava. Orando, predicando, cantando, bailando, pero com o coração cerrado. E orando a Deus, pedindo para ser lleno do Espírito Santo. Incoerente. Ele está dizendo como mora o amor de Deus em ele. Por que não mora? Porque o coração está cerrado. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu cerrei meu coração, meu amor eu rechacei? Porque o amor de Deus em nós só necessita de um coração aberto. Para todos. É um peligro cerrar. E quando temos um coração aberto, prático, somos uma comunidade que ama. Amém? Porque esse amor flui. Flui. Deus te ha dado dones com o Espírito Santo. E esses dones para servir. Flui. E que passa quando uma comunidade ama uns a outros? O amor de Deus permanece em nós. Nos tornamos uma cidade edificada sobre o monte. A gente vai ver Deus. Deus está entre nós. Quantos podem dizer amém? Amém? Deus está entre nós. O que necessitamos? Corações abertos. Amém? Em la prática. Corações. Ah, sim, pô. Claro, eu orei um rato, de algumas horas. Chorei muito, irmão. Chorei por minha causa, por minha miséria. Toda vez que veio minha miséria, eu choro. Porque penso sobre uma coisa sobre mim, Deus mostra outra coisa, eu choro. Não sei tu, mas eu choro muito. Puxa, digo, como pode? Eu pensava que estava tudo bem. E tempranito, lo chamei para ser o que sabia que tinha que ser. E foi muito interessante, porque quando ele chegou em minha casa, ele também já estava tocado por o Espírito Santo. E eu falei, chame tua esposa, quero falar com ela. Ele disse, é sobre o teto. Falei, sim, o tema é o teto. Por quê? É porque outro dia estava em casa e eu creio que Deus me falou. Não foi boa a resposta que dei a ti. Não foi humilde a resposta que te dei. Que eu tinha que tomar outra atitude. Então, já viram quebrantado. Deus já havia preparado todo o caminho. Ele já vindo quebrantado hasta nós outros. E aí foi fácil pôr o teto aí. Foi fácil porque já estava tudo listo, ele já estava triste, só não sabia como falar comigo. Como ia volver? Ele disse, sabe, Franco, cambiamos de ideia. Vamos pôr o teto. Não, ele se quedou com vergonha. Avergonçado, pensando. Porque Deus também me assegurou uma coisa, que muitas vezes eu tenho malas ideias com Deus. E Deus pacientemente cambia minhas ideias. Muitas vezes eu tento pôr minhas ideias para Deus. E Deus não me rechaça por isso. Deus não cerra o coração dele para mim. Graças a Deus não cerra. Amém? Ele não cerra, ele pacientemente me cambia, espera, trabalha, habla. Quero dizer isso para ti.
ou nós outros permitimos esse amor fluir entre nós outros, ou vamos nos morder, nos devorar uns a outros, ou vamos viver na carne, ou andar no Espírito. Vamos elegir o melhor para nós outros. Amém? Vamos elegir o que Deus planeou para cada um de nós outros. Quantos podem dizer amém? Podemos orar? O que pensam vocês? Oremos ao Senhor.